O eclipse do dia 8 de abril afetará o Brasil? Será que é o fim do mundo? O que diz a astrologia sobre essa importante e poderosa energia? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E eu já vou começar respondendo a mais fácil de todas, na minha opinião, que é o pessoal perguntando se o eclipse do dia 8 de abril é o fim do mundo. E é claro que não, né, gente? Eclipse é muito importante, eclipse é muito forte, a gente já falou bastante, tem playlists aqui no canal a respeito, mas não é o fim do mundo. Eu tô gravando vídeo pra internet desde 2021 lá no Instagram e é a primeira vez que eu vejo tanta besteira sendo dita em relação a eclipse. Eclipse não simboliza o fim do mundo, né? É uma poderosa energia, a gente vai falar mais a respeito, mas não é o fim do mundo. Quem me acompanha no Telegram e WhatsApp até viu que eu postei lá um alerta falando sobre as desinformações que estavam tendo em relação ao eclipse, né? Lá nos Estados Unidos é comum que as pessoas viajem para cidades menores, onde o céu é menos poluído, né, para assistir o eclipse. Só que como essas cidades são pequenas, não existe uma infraestrutura para receber do nada uma quantidade gigante de pessoas. Então costuma faltar água, faltar comida, faltar um monte de coisa. Nessas cidades foi emitido um alerta falando que não vai funcionar algumas escolas, comércio, etc., por conta desse fluxo de pessoas que é muito grande para lá. Só que o pessoal aqui já pegou isso como o governo estadunidense ali emitindo um alerta que vai faltar não sei o que, já colocou ali que é o fim do não sei o que o mundo tá acabando, que já foi anunciado, e profecia e Bíblia e tudo mais. Gente, sério, o eclipse... Parece até de propósito, eclipse é muito importante, a gente ainda não está entendendo direito, a gente está aprendendo, melhor dizendo, reaprendendo, porque muita coisa foi perdida. E aí o pessoal vem nessa irresponsabilidade de fazer esse tipo de barulho para causar medo, para causar pânico, para causar um monte de coisa em relação a um evento que a princípio é um fenômeno natural, é algo que acontece, né? Eu sempre falo, né? Quem está aí com mais de 30 anos já viu mais de uma centena deles e tá vivo ainda e vai continuar. Esse eclipse, por exemplo, aconteceu em 2006. Será que o mundo acabou em 2006? Às vezes eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Será que a gente ainda tá vivo? A gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes? Então a gente tem que parar, né? Principalmente quem me acompanha aqui. E eu sei que vocês têm um nível de consciência muito maior e não embarcaram nessa porcariada que tava aí pela internet. Mas é preciso falar, a gente tem que elevar o nível de consciência, isso não é brincadeira, né? O professor Alexandre Schutter, com quem eu aprendi a entender os eclipses, a estudar os eclipses, até fez um vídeo falando, mostrando lá, aconselho que quem não assistiu assista, porque eclipse não é brincadeira, e essas foram as palavras dele, né? Eclipse não é brincadeira. Fazer todo esse auê que não ajuda em nada, a não ser a desinformar as pessoas, parece até de propósito, porque aí você vai causando um fluxo ali de pessoas desinformadas, né? Pessoas que vão cair na mão de um monte de gente aí que não está preparado, enfim. Fica aí esse alerta, vamos trazer a coisa para um outro nível, vamos elevar o nível para a gente trabalhar melhor as informações e entender o que de fato esses eventos da astrologia sinalizam e nada fatalista, apocalíptico, catastrófico, não. Então vamos falar do eclipse agora de fato, né? É um momento de muita força, inversão de luz e sombra, no sentido de que a Lua vai obstruir o Sol, né? Total. Por onde ele vai passar? Então ali vai criar uma espécie de uma noite, né? Vai estar tudo escurecido e durante o tempo, o caminho por onde ele passar, a gente vai tendo ali os abalos, né? A vibração. E já teve até terremoto em Nova York, né? Então é um momento que a gente sente, né? Que a gente passa a enxergar as coisas de forma diferente. Eu falei muito lá no início sobre a responsabilidade. Isso já é um efeito do eclipse, né? Essa bagunça, esse barulho aí que foi gerado. Mas a gente precisa trazer clareza, trazer luz, enxergar as coisas de uma outra forma, né? E
principalmente consciência, porque medo é fruto da falta de conhecimento. Então a gente precisa trazer isso, vamos estudar. Não fica só ouvindo quem tá na internet, corre atrás da informação, estuda, aprende para você não ficar dependente aí de qualquer coisa que é dita hoje em dia nas redes. Ele vai acontecer no eixo Áries-Libra, né? É um eclipse de lua nova, os eclipses solares geralmente são de lua nova. Então é importante também entender que esse ciclo de lunação está sendo afetado pelo eclipse. O eclipse solar do dia 8 de abril no Brasil vai ser visível, vai afetar como que é? A gente não vai ver esse eclipse. Então esse eclipse começa lá no Oceano Pacífico Norte, né? Passando ali pela América Central, envolvendo vários países da América Central, México, Estados Unidos e termina muito próximo ali da Islândia, né? Então a gente não vai ter visibilidade e, portanto, a gente não vai ser afetado diretamente por esse eclipse. Então ele começa às 15h42 do horário central, vai ter o auge às 18h17 também do horário central e termina por volta das 8h52 da noite do horário central. Então começa às 12h42 daqui do horário de Brasília, tem o auge às 15h17 e termina por volta das 17h52. Vai acontecer no grau 19 de Áries, né? Então os signos mais afetados aí vão ser o signo de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Principalmente quem tiver planetas do grau 15 ao grau 23 vai ser muito afetado por esse eclipse. Então é importante dar uma olhada no mapa para ver também outros pontos ali que podem ser tocados, fazendo outros aspectos. Mas principalmente Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Esse eclipse solar, a gente fala que tem 9 meses, né, de pré-eclipse e 9 meses do pós-eclipse. E intensifica cerca de 3 dias antes e 3 dias depois, né? Então, esse período aí que vai do dia 5 ao dia 11 é onde a gente tem que ter uma atenção a mais, manter os radares ligados por conta dessa energia, né? Trabalhando principalmente quem vai ser afetado pelo eclipse. Como é em Áries, vai mexer muito com essa questão da ousadia, da coragem, do pioneirismo, daquilo que está sendo iniciado. Por isso que eu falei, ainda tem que considerar a força do eclipse por ser de lua nova. Então é preciso ter uma atenção especial durante essa fase, porque aquilo que começou com o eclipse precisa ser compensado de alguma forma. Então vale a pena trabalhar nesse sentido, né? Pensando ali no que está sendo plantado, nas sementes, como que vai compensar essa energia do eclipse que causa essa inversão, né? Então a gente perde um pouco o sentido, a gente perde a visão, de certa forma. Não é que as pessoas ficam cegas, né? Agora, se olhar direto para o eclipse sem proteção, muito provavelmente você vai ficar cego. Mas é que a gente perde a visão no sentido simbólico. Então, aquilo que às vezes a gente enxergava com clareza, a gente não consegue enxergar. Então, é como se a gente estivesse num cômodo muito escuro, né? Que é preciso ficar ali um tempo, ter uma certa calma para se adaptar, para poder voltar a enxergar tudo aquilo que está à nossa volta. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que acontece o eclipse solar do dia 8 de abril, né? Acontecendo pra gente aqui no horário de Brasília às 15h20. Esse é o momento do auge, né? Da conjunção exata. Portanto, neste momento, a Lua vai obstruir totalmente a luz do Sol, que é o eclipse solar, né? O mapa traçado aqui para contagem, apesar da gente não ter visibilidade desse eclipse, a gente poderia traçá-lo para outra localidade, mas como o Brasil a princípio não vai ser tocado, né, ou não vai ser muito tocado por esse eclipse, a gente não vai mudar a localidade. Então tá aqui, Sol e Lua a 19 graus de Áries, e aí a gente já precisa considerar como que tá essa força para início, porque também é uma lua nova, né? É a primeira lua nova desde o ingresso do Sol em Áries, do ano novo astrológico. Então ela tem um símbolo muito importante, né? E não neste momento ela vai ser eclipsada. Então requer que a gente tenha cuidado, principalmente com aquilo que a gente plantar, com aquilo que a gente semear
durante esse período. Vale lembrar também que a gente tem que trabalhar a energia do Áries em nós, que é a coragem, né? O ímpeto, a força, a ousadia, a independência, abrir novos caminhos, a iniciar coisas. O signo de Áries, ele finaliza a roda e também inicia a roda. Então sempre vai precisar fazer cortes, né? E também as questões emocionais podem influenciar. A gente pode brigar muito por aquilo que a gente sente, motivação, entusiasmo, querer guerrear por isso. E neste momento que há a inversão de luz, né, que realmente o dia vira noite, aonde o eclipse vai passar, lembrando mais uma vez que não será no Brasil, então a gente tem que ter atenção especial para isso. De imediato, as pessoas que tiverem planetas nessa faixa aqui, dos 15, onde está o nó do norte, né, até mais ou menos os 23, 24, onde está Ares. Então a gente vê aqui a importância, né? E uma outra coisa que é importante, já manifestou nesse eclipse, conforme eu falei lá no início, é a conjunção de Mercúrio retrógrado com Ares. Então a gente vê que a discórdia está sendo semeada por conta dessas ideias atravessadas que o Mercúrio está trazendo para a gente. Em relação ao eclipse, né, eu falei, o pessoal disseminando desinformação, fake news, uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, por conta disso aqui. Então isso precisa ser muito considerado, né? O Quirón também está aqui em conjunção a esse eclipse, mostrando que ele vai mexer com muita ferida, né? Vai mexer com coisas muito intensas. E nesse sentido, a gente pode sim partir para conflitos, para achar que tem que resolver as coisas do modo mais ariano, por assim dizer, do negativo, né? Que é brigar por tudo aquilo que acontece. Só que não é isso. O principal aqui é que a gente traga essa consciência de que o eclipse vai ser trabalhado ao longo dessa lunação. É a primeira lua nova do ano, pós o ano novo astrológico. Então tem um símbolo muito importante e a gente já começa semeando discórdias por conta da mente que está ali afetada pela retrogradação. Na verdade, não só isso, né? E além de tudo, a gente mexe com as dores, com a ferida aí profunda, né? No masculino, que é o signo de Áries, é um signo masculino. Então, essa ferida aberta do macho ressentido, eu sempre falo isso aqui, isso é muito forte. E isso também vai ser trazido à tona, né? Eu não vou fazer análise do mapa dos Estados Unidos, mas a princípio a gente sabe que vai mexer com muita coisa lá, já está mexendo, né? O eclipse está aí sendo gestado há 9 meses, então está tendo o efeito agora. O ascendente caindo em Virgem, né, a 2 graus, pedindo que a gente organize, que a gente tenha uma rotina, que a gente, né, haja de forma analítica e cética, primeiro, e não embarque em qualquer coisa. Então vamos pensar aí no que a gente está embarcando, no que a gente está acreditando. E o meio do céu em Gêmeos, pedindo um dinamismo, pedindo maior liberdade de circulação, né, a bússola para onde está sendo apontada aí. Então a gente tem que usar isso favoravelmente para fazer as conexões, pegar as mensagens que a gente está recebendo nesse período e não disseminar qualquer coisa por aí. É um ponto também. Né? Vamos disseminar aquilo que importa, aquilo que faz bem, aquilo que traz luz, aquilo que esclarece, aquilo que ajuda a nossa sociedade, não aquilo que atrapalha ainda mais ainda do que já está atrapalhado. Então o signo de Gêmeos pede que a gente faça esse balanço, né? Tem muita desinformação, vamos balancear com informação, vamos balancear com conhecimento para ajudar aí nesse momento, trazendo luz. Então, bem rapidinho, vamos ver por onde o eclipse vai passar. Então, aqui a gente tem as informações do eclipse, dia 8 de abril, chamado de o Grande Eclipse da América do Norte, né? Esse eclipse, como ele vai aparecer no ponto alto, então a gente vê que o Sol está todo obstruído pela Lua, né? Vai ser uma conjunção ali exata, né? Formando um bloqueio para a luz solar. Então, o dia vai virar noite. Então vamos ver aonde ele vai passar, né? Já dá para ver aqui pelos mapas. Aqui embaixo tem o horário, né? Para quem quiser. Eu recomendo entrar nesse site aí e ver mais dados, né? Que tiver curiosidade, para poder entender um pouco mais. Aqui estão os horários, inclusive, para a minha localidade mais próxima, que é Belo Horizonte. Aparentemente não conhece Contagem. E aqui
os países, né, onde vai ser visível partes ou eclipse total. Então vamos lá, bem rapidinho aí. Ó, começa o eclipse nesse ponto aqui. Esse é o ponto principal, a umbra, né, por onde passa a maior sombra. Essa bola toda aqui é a sombra. E a gente vê que tem uma outra penumbra aqui, né, formando exatamente essa faixa aqui. A parte central, onde vai obscurecer, passando nos Estados Unidos, no México e os Estados Unidos, partes do Canadá, terminando ali mais ou menos na Islândia, né, aqui em cima. E vai mexer com toda essa área aqui, né, chegando até muito próximo do Reino Unido, dá para ver. E aí a gente vê alguns países, né, inclusive aqui da América do Sul, sendo tocados pela essa penumbra. É onde é um pouco mais fraco, mas mexendo, ó, Bahamas, Cuba, Honduras, né, partes aqui da Colômbia, da Venezuela, que já tem algumas questões em andamento. Então toda essa faixa vai ser afetada. O Canadá aqui, ó, e a Irlanda, né, e o Reino Unido também sendo tocado. Em menor grau, talvez aqui Portugal e Espanha. Então a gente tem que acompanhar para ver a manifestação desses efeitos. E é isso tudo que eu vejo nesse eclipse, né? Vamos nos resguardar, trazer luz, trazer conhecimento para a gente passar aí por mais esse eclipse, que não há dúvida que nós passaremos. Desejo luz para todos nós nesse momento e nos vemos após o eclipse. Bom, vocês viram a mandala, quais as influências que a gente precisa considerar durante esse eclipse, né? Principalmente ali quem tiver iniciando coisas durante essa fase de lua nova. E não se preocupe também, porque vai sair o vídeo da alunação falando de todas as mandalas ainda na próxima semana. Mas a gente tem que entender que o eclipse não é o sinal do fim dos tempos, como eu falei lá no início, né? Já não quero nem voltar nisso, porque eu já me desgastei em relação a isso. Mas também que a gente precisa entender que é uma força muito poderosa. O eclipse, se a gente não souber lidar com ele, ele derruba a gente, principalmente quando pega o nosso mapa. Então é por isso que é importante, né, fazer um preparatório, saber ali se está sendo afetado ou não pela força do eclipse. Quanto mais a gente tiver de informação, melhor a gente consegue lidar. Às vezes está acontecendo uma série de coisas que você não sabe por quê, que está dando tudo errado, essa sensação de que as coisas não vão, né, não dão certo de jeito nenhum. Pode ser que o mapa esteja sendo tocado pelo eclipse. Mas a gente só consegue ver isso em análise, né? Fazendo o levantamento ali do mapa, dos trânsitos, para saber o que de fato está acontecendo. Lembrando então, grau 19 de Áries, 19 de Câncer, 19 de Libra e 19 de Capricórnio, e nas suas imediações ali são os principais afetados. Mas aí tem que ver também nos outros signos que também fazem aspectos, né? Leão, Sagitário, Gêmeos, Aquário, porque esses signos também vão fazer aspectos com Áries. Então, o que tiver nessa faixa do 15 ao 23 pode estar sendo tocado pelo eclipse. Mas aí não adianta desesperar, né? É ter muita calma, né? Saber que a informação vence o medo, primeira coisa. Então não é assim, eu descobri que o meu mapa está sendo tocado pelo eclipse, o que eu faço agora? Eu vou morrer, não sei o quê. Calma, gente, vamos respirar para a gente trabalhar isso. Então é olhar o mapa, né, ver ali, mas o principal é a atitude. É como que a gente vai agir por esse eclipse, né? Não se deixando levar pela negatividade. Já é um bom começo. Eu sempre recomendo, nesses dias, evita consumir notícias ruins, né, de morte, de tragédias e tudo mais. Parece que as pessoas ficam ainda mais ligadas nessa frequência. Aí, se ela já está passando por um eclipse que já manifestou, porque vamos lembrar, o pré-eclipse, né, o período de gestação foi 9 meses antes. Agora é o auge, né? Então os efeitos já estão manifestados. Só que aí precisa saber como agir a partir de agora. E aí ela vai se ligar a essa corrente negativa de forte carga energética e muito provavelmente isso vai trazer um efeito ali no que já estiver acontecendo na vida da pessoa. Então é leveza, limpeza, jogar fora a negatividade, purgar tudo isso e se conectar com coisas que fazem bem para você, né? Quem é de oração, ore. Quem é de reza, reza. Faz os ebós, faz as limpezas necessárias, banho de sal grosso, o que for necessário, né? Meditação, magia, enfim, depende de cada um. Cada um sabe de si, aquilo que faz bem, aquilo que ajuda, mas o principal aqui
estar mais recolhido consigo mesmo, né? Mais introspectivo, mais voltado para dentro, para deixar esse barulho todo do lado de fora e aí sim conseguir ter uma clareza, ter uma visão para lidar com o desafio que você possa estar vivendo aí de acordo com a energia do eclipse. Mas o principal é lembrar que é transformar o desafio em conquista, não deixar se abater, porque se deixar se abater, né, dependendo do que está manifestado, é muito provável que a pessoa talvez nem levante, né, não consiga ir para frente, porque o eclipse é muito forte. A gente já está vendo a manifestação dele no mundo físico, né? Vai mexer com muita coisa, crise migratória. Eu tinha até falado isso há mais tempo. Na primeira vez que eu falei desse eclipse, eu já tinha falado que ia mexer com muita coisa. Vai passar na capital dos Estados Unidos, então vai mexer com o centro do poder, né? Influencia muita coisa. Tem uma série de eventos acontecendo, terremoto em Nova York. Então é preciso ter muito cuidado para falar do eclipse, e eu espero que tenha trazido um pouco de clareza aí para ajudar todo mundo. Como eu falei, gente, a gente já passou por centenas, né, por mais de 200, 300 eclipses às vezes. Não, 300 eu acho que é muito, né? Mas a gente já passou por uma quantidade razoável para saber que os eclipses acontecem. Esse eclipse acontece a cada 18 anos, então a gente vai trabalhando com ele, mas a gente vai passar por ele se a gente se mantiver o mais firme possível, o mais centrado possível e com a energia boa, né? Com a alma leve, com o espírito leve ali, conectado com a espiritualidade de verdade, para a gente, né, meio que ancorar a luz no mundo e espantar um pouco aí dessa obscuridade que está tomando conta, principalmente da internet. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre o eclipse e outros aspectos no mapa natal, tem um link na descrição para me chamar no zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.